E no programa Hora e a Vez da Pequena Empresa desta semana, vamos continuar a abordar a reforma tributária com o Dr. Piraci Oliveira. Ainda tratamos dos temas reforma tributária, Dia do Soldado, análise econômica e planejamento contábil. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes. Fique conosco. O pavilhão brasileiro na COP29 é organizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério das Relações Exteriores e também pela Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, a Apex Brasil. O SINP informa que o Ministério do Meio Ambiente abre inscrições de painéis para o Espaço Brasil na COP29. Inscreva-se e envie sugestões através do site que está na tela. A solenidade militar do Dia do Soldado lotou o pátio de formatura Sargento Mário Cosel Filho, no quartel-general do Comando Militar do Sudeste, no dia 23 de agosto. Personalidades foram condecoradas com as medalhas do Pacificador, Exército Brasileiro, Tributo à Força Expedicionária Brasileira e da Vitória. No dia 25 de agosto, o Exército Brasileiro reverencia todos os soldados do país que se dedicam ao serviço da pátria e a defendem com o sacrifício da própria vida. O Brasil precisa que todos nós sejamos soldados. Somos todos soldados. Não interessa a cor da farda, se é farda ou se não é farda, o modelo, se estamos na ativa ou na reserva. A nação precisa que todo mundo se integre a esse sentimento, que professe esses valores, porque só assim a gente pode crescer. Daí a importância de cultuar o dia de hoje. Por causa da importância desses valores todos que nós temos que professar, seja lá o quartel em que servimos nós, seja na televisão, nas empresas públicas, enfim, no Estado, no governo. Todos nós precisamos ser um pouco de soldados, para que a gente possa crescer juntos. Final de agosto, começo de setembro, e outro não pode ser o assunto, senão a reforma tributária. Só para que possamos nos situar, há duas reformas tributárias sobre a mesa. A primeira, aprovada a PEC no final do ano passado, cuja regulamentação agora está entre Câmara e Senado, é a reforma tributária do consumo, aquela que vai transformar 5 tributos, ISS, IPI, PIS, COFINS, em 3, IVA, que se divide em CBS, IBS e ISS. Essa é a reforma do consumo. Muito bem. Para e passo a ela, a Fazenda indicou um novo texto da reforma tributária da tributação das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, que é a reforma tributária do imposto de renda. Vamos a ela agora. Não temos ainda o texto oficial, porque ele não foi divulgado, mas sabemos que haverá uma nova tributação dos dividendos. Desde 1997, que a distribuição de dividendos é isenta de imposto de renda. Então, seja na sistemática do simples, presumido ou real, na medida em que você tenha contabilidade, você apura o resultado da empresa, paga os tributos, o lucro contábil é distribuído de forma isenta para os sócios. Entre a distribuição e a distribuição ao sócio, haverá um novo tributo, que é o imposto sobre o lucro líquido, que já tivemos lá desde a Constituição de 88. Então, haverá um novo tributo que alcançará a distribuição de dividendos. Isso muda toda a estrutura das empresas, na medida em que hoje, em geral, as pessoas jurídicas acabam por escolher um prolabore até que reduzido e a distribuição mensal de dividendo acaba sendo isenta de imposto de renda. Isso muda. Distribuir lucro para os sócios trará a tributação que deve gravitar na casa de 15% a 20% como alíquota.
Muito bem, a regra desta tributação não é assim tão simples. Distribuído o lucro, tributa. Não, é muito mais complexa do que isso. E ela remete a uma regulamentação de um decreto-lei da década de 70. Decreto-lei, antes da Constituição. Esse decreto-lei estabelece que qualquer benefício que a empresa venha a gerar para administradores, sócios ou consanguíneos em até terceiro grau entram nessa regra. Exemplo, a empresa paga um plano de saúde, a empresa paga a escola do filho, a empresa paga um leasing de um carro, a empresa paga o aluguel da casa. Todos esses benefícios entrariam no cálculo desta tributação de 15%, e não apenas a distribuição efetiva. Da mesma forma, seria tributado por esse novo imposto de renda na fonte da distribuição de dividendos, qualquer tipo de movimentação no capital social, redução de capital, aumento de capital com redução futura, essa movimentação do capital da empresa também entraria nessa nova tributação. Aguardamos que esse texto seja apresentado nas próximas semanas, que seja encaminhado então pelo Executivo ao Legislativo, para que possamos ter detalhamento dessa forma de nova oneração. Não é uma boa notícia, fique atento para isso e se programe para essa nova imposição que haverá ainda esse ano. Assim que tivermos novas posições, voltaremos nesse mesmo espaço. Até lá. O desempenho relativo da indústria brasileira é fraco. A participação da indústria brasileira no PIB vem caindo nos últimos anos e o Brasil tem uma balança comercial industrial deficitária. Isso não é notícia. A questão é quais são as causas para que isso aconteça. São 3 conjuntos de fatores. O primeiro é falta de uma política industrial da mesma forma que é uma política para o setor agrícola. O setor agrícola tem tributação mais baixa, crédito subsidiado e um instituto de pesquisa, Embrapa, muito bom. Faltaria fazer a mesma coisa para o setor industrial. Um centro de pesquisas focado em pesquisas industriais, tributação melhor, parte disso vai ser conseguido agora com a reforma tributária. O segundo fator são as condições financeiras em que opera a indústria brasileira. Primeiro, na questão do câmbio. Câmbio flutuante é um câmbio oscilante. Uma declaração de um político faz o câmbio disparar. O impacto disso na indústria é trágico. O que acontece? Quando o câmbio está lá embaixo, a concorrência externa destrói, vamos dizer, a competitividade nacional e muitas indústrias se viabilizam por conta dessas oscilações do câmbio. Indústrias que também importam insumos quando o câmbio está em cima e tem que vender o produto quando o câmbio está embaixo, inviabiliza. E o segundo é o crédito. O crédito no Brasil é caro e curto. Você precisaria fazer uma reforma no sistema de crédito, acabar com a tributação do crédito, compulsórios, falta de regras de precificação. E o terceiro fator é a falta de competitividade. A estrutura brasileira burocrática é ruim, tira a competitividade, há muita burocracia. Num estudo de competitividade dos diferentes países, o Brasil tem 124º em 190 países. É inaceitável isso. São todas coisas que podem ser trabalhadas com resultados favoráveis para a indústria e, obviamente, para o país também. Você sabia que grandes corporações, grandes companhias, grandes organizações empresariais, todas elas têm por característica primeira o planejamento das suas operações? Sim, grandes companhias internacionais sediadas no exterior não planejam as suas atividades, as suas operações para uma semana, para um mês, para um bimestre, e sim para um ano, 2, 5, muitas vezes uma década de planejamento. Interessante essa situação. Veja, relembrando que planejamento é a primeira função dentre 4 processos, 4 funções do administrador. Planejar, organizar, dirigir e controlar.
Planejar é determinar com antecedência o que um grupo de pessoas deve fazer e quais são as metas, quais são os objetivos a serem atingidos. Dentro deste contexto, deste prisma do planejamento, temos o planejamento estratégico, o planejamento operacional tático, o planejamento de caráter especial, específico ou geral. Dentro do planejamento financeiro, e aqui o recado para você, micro e pequeno empresário, dentro da ferramenta planejamento financeiro, temos a necessidade de você conhecer minimamente a ferramenta, o processo de fluxo de caixa. Você não deve operar o fluxo de caixa apenas para o dia de hoje, ou de amanhã, de um mês. Você deve tentar operar o fluxo de caixa da sua empresa no horizonte do tempo o mais largo, o mais amplo possível, para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Veja, se você micro ou pequeno empresário não dispõe de uma ferramenta, de um aplicativo do fluxo de caixa, para o fluxo de caixa, desenvolva, claro, com o apoio do seu contador, do seu contabilista, como não, uma ferramenta lá, a do Excel, que pode trazer todas as informações inerentes aos valores a receber, as entradas do caixa derivados das vendas de mercadorias ou serviços, as entradas, portanto, e as saídas no horizonte do tempo, os desembolsos financeiros para os custos, despesas, investimentos e daí vamos. Fui claro? Muito obrigado a todos, foi uma grande satisfação e até a próxima oportunidade. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Curi. O prazer é todo meu. É uma honra recebê-los aqui no nosso TRE de São Paulo e estar aqui presente nesse seu programa que é muito prestigiado e muito importante. O prazer é nosso. Mas, na abertura, disse que o senhor era presidente aqui do TRE de São Paulo, mas o senhor tem outros cargos também. Quais são? Ah, sim, o presidente do TRE aqui é um desembargador do Estado de São Paulo. Então, eu sou desembargador e atuo ordinariamente na 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. E fui eleito agora em maio, recentemente, pelos meus pares, pelos outros presidentes de tribunais eleitorais. Nós temos o COPITREL, que é o Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais. Então, eu tive a honra de ser eleito pelos outros 26, né, como para representá-los. Então, também tenho essa representação como presidente desse colégio. Que, aliás, é um privilégio e uma honra, não só o TRE de São Paulo, mas também o nacional. Sim. Bom, qual a abrangência do TRE de São Paulo? Então, cada estado, como eu disse, são 27 tribunais regionais eleitorais. O único que não faz eleição municipal nesta ocasião é o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Mas os outros todos, cada tribunal federal tem uma competência estadual. Eu falei Tribunal Federal, porque na verdade o TRE, ele é federal. A competência é da União para legislar sobre tribunais, sobre a legislação eleitoral. Mas cada estado tem o seu TRE, que é comandado sempre por um juiz estadual, que é eleito pelos seus pares, e a atuação é no estado. Então, aqui nós temos a circunscrição territorial, é todo o estado de São Paulo, que agora vai abarcar eleição em 645 municípios. Que é gigantesco. É gigante. Nós perdemos em número de municípios apenas para Minas Gerais, mas... De qualquer maneira, Minas Gerais tem mais municípios, mas metade do eleitorado de São Paulo, porque o nosso eleitorado é de 34 milhões, um pouco mais, 34 milhões de eleitores. Que é gigantesco. É gigantesco, é o maior tribunal, acho que posso falar do mundo, porque não são em todos os países que existe essa justiça especializada. Agora, quando a gente fala dessas eleições municipais, a grande indagação é: inteligência artificial deve influir? Pode abrir porteira para fraude? Na véspera do final da disputa, qual a avaliação, qual a análise sua e do TRE, claro? Eu tenho respondido muito a respeito disso, porque isso é uma matéria nova. Sim, em 2018, nas outras eleições, nós começamos a aprender como é que era fake news. Sim.
Fomos pegos de surpresa em 2018, aprendemos como resolver, como lidar com as fake news. Agora vem essa história da inteligência artificial e o que você quer saber é sobre o deepfake, principalmente. Isso. Ou seja, esse deepfake é aquele que pode ser feito na baixa internet e alguém vai usar a inteligência artificial para colocar na boca de alguém aquilo que a pessoa não disse. Sim. Essa é uma preocupação nossa? Pode influenciar, mas como eu já disse em vários outros meios de comunicação, eu sou um otimista. Claro. Por natureza. Então, eu acho que não vai interferir. Eu acho que nós estamos julgando já casos de desinformação, já faz nesses últimos 3 meses, estamos julgando muito isso. Eu acho que nós julgamos 2 ou 3 casos de deepfake produzido por inteligência artificial. Ela pode até tentar, o cidadão pode tentar intervir na eleição dando essa desinformação, mas eu acho que não tem esse potencial que todos estão preocupados. E até porque eu dou um recado, a Polícia Federal pode rastrear. Muita gente pensa que a internet é uma terra sem lei. Não é. Não é. Não é, porque nós temos, como eu disse, nós somos um tribunal regido por um desembargador estadual, mas o tribunal ele é federal. Então, tanto quando nós temos a atuação da Polícia Judiciária, não é o delegado da Polícia Civil, é o delegado da Polícia Federal. E a Polícia Federal ela consegue rastrear e descobrir aonde que está o criador daquela deepfake. A pessoa vai usar um site lá no exterior, mas hoje em dia nós... o gostoso da evolução técnica é que o mau elemento, ele produz um vírus. Sim. Mas nós corremos atrás para produzir o antivírus. Então, quer dizer, é uma briga de gato e rato e normalmente vence o bem, graças a Deus. Que bom que está preparado para isso, a Polícia Federal, o TRE, os outros estados, todos preparados para isso. Agora, o que o senhor citaria de diferente nessa eleição das eleições passadas? O que tem de diferente é a localidade, a regionalização, a municipalização. A última eleição, eu já estou na Justiça Eleitoral, já há 8, eu fiquei 4 anos na função de juiz. Aliás, eu não sei se você sabe como funciona, só rapidamente. Por favor. O tribunal é composto por 7 membros. Como eu disse, são 2 desembargadores estaduais, um desembargador federal, 2 juízes de primeiro grau e 2 advogados que são indicados pelo presidente da República. Né? Então, eu estou aqui já fiquei 4 anos na classe de juiz e agora eu já estou há 6 anos na classe de desembargador. Então, eu já passei... E antes disso, eu já passei por várias eleições como presidente de junta apuradora. Na época do papel, inclusive. Sim, imagino. Né? Pela minha idade, você imagina que eu já tenho 37 anos como magistrado. Então, eu já fiz muita eleição presidindo urna, inclusive na época do voto por papel, que graças a Deus, desde 96, nós não usamos mais isso. Então, o que eu percebo? Nas eleições gerais, não há tanta discussão, tanta briga, porque é deputado, é governador, senador. Nessas eleições agora, existe uma passionalidade. Ou seja, nas cidades pequenas, principalmente, todo mundo se conhece. Sim, então claro. acontece, você está num supermercado, um candidato encontra com outro, um vereador, alguém fala uma besteira, sai ali uma briga, uma discussão. Então o que acontece é só isso, é ter um pouco mais de beligerância nas cidades pequenas, nas eleições municipais. Mas eu acredito que nós vamos ter uma eleição tranquila. Com certeza. Apesar dessa beligerância local. Bom, quando se fala das eleições, nós estamos falando de tecnologia, modernidade e, claro, o celular. Sim. Agora, o celular, que hoje é instrumento para tudo e para todos, aliás, tem mais celular do que habitantes no Brasil. Como é que isso funciona? Pode entrar, não pode entrar? Tem que deixar o celular? Qual a posição do TRE? Qual a orientação? Excelente a sua pergunta, eu agradeço. Como você mesmo disse, hoje em dia ninguém é capaz de você esquecer a carteira em casa, mas não esquece o celular. É verdade. E no dia das eleições, vai acontecer isso. Tem muita gente que quer ir com o celular, às vezes de boa fé, e alguns, infelizmente, de má fé. Claro. Então a ideia de entrar com o celular é que você pode registrar o voto. O voto é secreto, é uma das garantias, é um pilar da democracia que o voto é secreto. Claro. Justamente para que não haja compra de voto, não haja corrupção eleitoral. Lógico. Então, se o cidadão entra com o celular, ele pode filmar, fotografar,
fotografar o voto e depois levar aquele que encomendou. Claro. Né? Então, o que a gente vai fazer? A pessoa, quando vai votar, ela deixa o celular numa banquinha como essa, à vista do eleitor, porque não vou deixar meu celular porque vão sumir, vão mexer. Ninguém vai mexer. Ele coloca nessa mesinha, vai até a cabina, que é indevassável, vota, retorna, pega o seu celular e vai embora. Se houver essa resistência, pode haver complicação. O cidadão pode até desobedecer a uma ordem, que isso pode ser um delito de desobediência. Mas esperamos que haja o equilíbrio, bom senso, Sim. que o eleitor de boa fé, que a maioria evite. Agora, nas eleições passadas, tinha discussão sobre possibilidade de fraude eleitoral. Eu acho que essa discussão já se esgotou. Mas muito. É bom a gente reforçar. Claro, oportuno também. Não existe fraude, Curi. Eu acabei de dizer, na época do voto de papel que havia fraude. Com certeza. Infelizmente, eu tenho que dizer, tinha mesários que tinham uma canetinha aqui embaixo da manga. Conforme ninguém estava olhando, eles faziam um X onde queriam, ou produziam voto ou anulavam voto contrário. Sim. Hoje, com a urna eletrônica, desde 96, são 28 anos, não tem um caso, nem indiciário, quanto mais provado de violação da urna. Então, ela é extremamente confiável e, graças a Deus, agora eu não sei se eu posso falar isso, mas não é como a Venezuela, por exemplo. Às vezes, ultimamente ando me perguntando isso. Mas a Venezuela também tem urna eletrônica, mas não se compara com o Brasil. Primeiro que o nosso aqui, o BU sai na hora e ele é divulgado. Claro. Tanto que nas pequenas cidades, Curi, como tem agora essas eleições, ninguém fica esperando o resultado nosso. Os cabos eleitorais, 5 horas, fechou a urna, saiu o boletim. O cabo eleitoral já analisa, tem um QR Code. Naquele QR Code já tem todo o resultado daquela urna. Como foi aí? Como foi lá? 10 minutos depois, o prefeito já está comemorando a vitória, o vereador também, nem espera. Diferente da Venezuela, que até agora você viu ata, eu não vi até agora. É a diferença da democracia e ditadura. Nós, felizmente, vivemos numa democracia, o que não dá para a gente dizer da Venezuela, infelizmente. Mas, falando de eleição democrática no Brasil, qual a avaliação e o treinamento que os mesários terão, ou tem, que o TRE fornece, não fornece? Como que eles são preparados? Nós temos a aula, treinamento, eles são treinados, muitos já participaram de outras eleições, então já trazem uma expertise. Aliás, o corpo técnico do tribunal é excelente porque eles vivem disso, a cada 2 anos tem uma eleição. Então o corpo técnico é excelente. Esse corpo técnico vai treinar os mesários, para você ter uma ideia, só em São Paulo, nós vamos movimentar nessa eleição quase que 500 mil mesários, entre funcionários e os voluntários, entre os que foram convocados e aqueles que aderem, que graças a Deus a população também colabora. Nós temos muitos voluntários, mais de 100 mil são voluntários. Que coisa boa. É bacana, é exato. Às vezes eu recebo pedido para tirar alguém da função de mesário e falo, poxa, mas colabore com a democracia. Claro. Você está fazendo o seu papel ajudando a democracia como mesário. E todos eles são treinados, eles têm treinamento presencial, à distância. No dia da eleição nós temos as equipes de apoio que ficam lá. Nós temos 393 zonas eleitorais no estado. Então todos os municípios de São Paulo estão acobertados por um juiz eleitoral, um promotor eleitoral. Os mesários são qualificados. Qualquer denúncia de irregularidade, até aproveitando o seu meio de comunicação, que tem um povo seleto, percebeu uma fake news, uma desinformação, vá até o promotor eleitoral e informe. Ele nos ajuda. Essa é a beleza da democracia. Sim. Dá gosto ouvir essas histórias, constatações e esse treinamento. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu pediria as suas considerações finais, por favor. Considerações finais eleitor, vote com consciência. Não esparrame notícias falsas. O WhatsApp, eu sempre brinco com isso, que a gente fala brincando que tem o tiozinho, a tiazinha ou o tiozinho do WhatsApp. Recebeu uma informação, se ela é bombástica, não corra para dar o enter e mandar embora. Cheque, nós temos canais de informação. O próprio TRE, entre no site do TRE, no TSE, tem o Fato ou Boato, tem o UOL, tem a Folha, tem vários meios, agências de checagem dessas informações para não espalhar um boato antes. Tem como verificar. Tem como verificar. E não seja irresponsável para mandar sem verificar. Não seja precipitado. Nos ajude com a democracia. Preste atenção antes de espalhar uma notícia falsa. Presidente Silmar, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao esclarecimento público e, acima de tudo, a defesa da democracia.
nossos parabéns pelo trabalho, sucesso, e temos certeza que a democracia prevalecerá e as eleições serão muito bem administradas sobre a sua égide e a égide da sua equipe. Serão, assim espero. Eu que agradeço mais uma vez pela honra de estar aqui no seu programa, e as eleições serão tranquilas, eu acredito nisso sim. Mais uma vez vai vencer a democracia. Muito obrigado. Que bom, eu que agradeço. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!